eu estou apresentando a que eu tinha costume de usar. Mas isso é detalhe, né? A identidade visual continua ali a marca da liga. E então o nosso tema, no caminho do holder, é a avaliação de investimentos. E muito comum a expressão investment valuation, ou simplesmente valuation, né? Na maioria das literaturas. E na nossa aula 1 hoje de introdução, a gente vai dar uma visão geral do que existe a respeito da técnica, né? Para mim, quem não me conhece, Alexandre Silva de Oliveira, eu estou na Liga já fazem, creio que, 3 anos. E aí, esse semestre, eu estou bastante atarefado, porque eu sou professor, então por isso eu estou meio sumido ali, não consigo acompanhar, os meus horários não estão batendo, né, com os determinados ali para as reuniões. Mas, tirando isso, com muito prazer que a gente continua na Liga, né? Para quem quiser conhecer um pouquinho sobre a minha trajetória, já que eu sou um pouquinho mais velho que vocês, poderia ser pai de todos vocês, né? Podem me acompanhar no LinkedIn, simplesmente procurem ali Alexandre Silva de Oliveira e tem um pouquinho da minha trajetória. Depois tem o Lattes também, vocês que são acadêmicos já devem ter ouvido falar no currículo Lattes, que aí é um pouquinho mais completo. Tem a minha página pessoal também, DR Alexandre Oliveira, que não coloquei aqui, até poderia ter colocado, né? E depois tem o Orcid, que é um site parecido com o Lattes, que traz um pouquinho também sobre a minha trajetória. Bom, o nosso plano de estudos, ele segue quase que rigorosamente o trabalho da Modara. Então, o trabalho do Damodara, esses livros que estão aqui, vocês enxergam aí, né, na tela reduzida, principalmente este. Sim. Tá? Ele é dividido em 34 capítulos. E aí, ele também disponibiliza no YouTube aulas, que são essas que estão apontadas aqui, com as sessões apontadas. E só o detalhe que é em inglês, né? Ele é um professor da New York University e que é considerado o grande guru, o principal guru da atualidade na análise de investimentos a nível global. A estrutura do nosso curso ela está, portanto, organizada dessa forma. Hoje a gente vai tratar da introdução sobre avaliação. Na próxima aula a gente vai tratar de fundamentos do valor intrínseco, depois a taxa livre de risco e o prêmio de risco de mercado, né, de ações. Vamos ser apresentados ao conceito beta. Percebo que tem uma descrição do que é aqui, né? Eu não me dei o trabalho de traduzir, mas essa primeira lâmina, as demais eu traduzi. Aí tem a lâmina original em inglês e a minha tradução. Tá? Uma tradução livre, então pode ter erros se fosse feita uma tradução profissional, tá? Então a gente tem o capítulo indicado do livro, tá? A nossa aula 6 vai tratar do custo de dívida e custo de capital próprio. Então, é o lado do passivo do balanço patrimonial, né? Depois, a aula 7 é a estimativa do fluxo de caixa, a estimativa de crescimento, o valor final do fluxo de caixa, né? Aqui alguns detalhes, algumas pormenores da avaliação, tá? Que a gente também vai ver. E
a gente acaba não vendo todos os... Vamos falar também sobre sinergia e controle da empresa. O que é sinergia? No caso de fusão e aquisição, se aumenta o valor, como é que a gente avalia, nesse caso, tendo duas empresas, tá? E se a empresa ela tiver algum problema de excesso de dívida, tá sofrendo com a possibilidade de falência, né? Tá? E de iliquidez para honrar os compromissos, como é que eu faço essa avaliação? Não tem todos os capítulos nas nossas aulas, porque a avaliação de investimentos ela não se limita ao uso do fluxo de caixa. É o que a gente vai focar na nossa aula. Eu posso fazer uma análise de investimentos considerando o que se aprende na análise fundamentalista, no curso anterior, e utiliza índices, né, financeiros. Tá? E também outras técnicas que a gente vai ser apresentado nessa aula introdutória. Aqui a sequência das aulas, então percebam que aqui a gente já não vai trabalhar, porque trata de múltiplos de venda, e aí haveria um sombreamento com as aulas de análise fundamentalista. Mas eu mantive a estrutura para vocês se situarem. Bom, começando com um conceito, o que é valuation? Nada mais é do que a avaliação de investimentos. Se quiser colocar em outra parte no trabalho, dá? Como assim? Não entendi a pergunta. Tu diz no trabalho final da disciplina? Pode sim. Aula 13 pode colocar, sim. E seria a apresentação de vocês, né? Até para comparar com o resultado do valuation pelo fluxo de caixa. Excelente ideia, tá? Sintam-se à vontade. Então, nada mais é do que uma avaliação de investimentos em empresa para mensurar o seu valor, quanto ela vale. E valor é a qualidade de quem tem força, vigor, de acordo com o nosso dicionário. Qualidade como determinada coisa estimável, em maior ou menor grau. Apreço. Então, o valor de uma empresa nada mais é do que o apreço que nós, indivíduos, temos por aquela determinada empresa. E aí seria o apreço do mercado, né? Um negócio vale quanto dinheiro você será capaz de obter dele. Ó. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo, pessoal que está entrando agora aí. De acordo com o Silva, 2007. Tá? Então, quanto um negócio é capaz de gerar dinheiro para nós? É o valor potencial de um negócio em função da expectativa de resultado futuro. De acordo com Asaf Neto, que é um autor bastante significativo no Brasil, talvez o principal nome na área financeira, traduz em termos atuais os benefícios econômicos futuros. Tá? Então, o negócio deve ser avaliado pela sua capacidade, não pelo resultado econômico financeiro passado. E aí começa a grande diferença entre contabilidade, entre eu analisar os demonstrativos financeiros patrimoniais divulgados trimestralmente, que é o book value, né, o valor de livro da empresa, que é o que a contabilidade traz. Enquanto finanças, ela avalia a capacidade da empresa de gerar renda no futuro, trazido a valor presente. Então, essa seria uma grande diferença da avaliação. Então, eu avaliar uma empresa é olhar o futuro dela. Quão bom é o futuro dela. Aqui, a nossa literatura recomendada. Então, tem a fotinha ali dos principais. Tem alguns que não estão, como o Samonês, eu não coloquei aqui, que já é falecido. E do Michel Wickert, que
é o segundo autor da última obra ali, o Valuation, um guia fundamental, esse com as listinhas laranjas, verticais, e eu não conheço ele, né? Se pesquisar na internet, vai aparecer vários com o mesmo nome, então, por não conhecê-lo, não coloquei a fotinha aqui, né? Esse primeiro é o indiano, então à esquerda, é o indiano Awash Damodara, e é tido como principal referência hoje, né, na questão de avaliação de empresas, principalmente utilizando o fluxo de caixa descontado. Tá? Ele é professor da Universidade de Nova York e é autor desse livrinho, né, eu já mostrei para vocês, tá aí em inglês, 974 páginas. Né? Do lado dele está esse outro aí também, a Awash Damodara, em português. É o mesmo livro, uma tradução feita, e aí tem 1033 páginas. Só que é uma tradução que peca um pouco, não tem todos os mesmos exemplos, a interpretação, se a gente vai ler em inglês, ela é um pouco diferente, tá? Mas ajuda bastante quem não tem domínio do inglês a ter um bom material de estudo. Então, esse seria o tamanho da figura aí representa o que eu mais utilizei para fazer o material, tá? Também na ordem da esquerda para a direita. Tem aquele pequenininho também do Damodaran, bem no centro. Ele está aqui. Qual a diferença? Ele é mais uma literatura, né? Então é um romance quase, que ele não traz cálculos, certo? Apresenta algumas planilhas, mas nada comparado com o outro livro ali, né? Também do Damodaran, que fala sobre análise de investimento. O Alexandre Assaf Neto, que é um professor da USP, e possivelmente seja o nome mais famoso no Brasil na área de finanças. A literatura, quem estuda finanças, conhece, né, o trabalho dele. Eu tive a chance de ser aluno dele na minha especialização que eu fiz em finanças e controladoria pela USP, e é um livro muito bom, fácil de entender e traz bons exemplos. O Carlos Patrício Samonese, esse do lado, que era da PUC do Rio, ele já não está mais conosco, faleceu, mas está aí um livro também interessante, um pouquinho mais difícil de ler, mas tem alguns exemplos bacanas de análise de investimento. Tá? E o último, ali aparecendo a foto do Ricardo Goulart Serra, que também é professor, né? Vou ver aqui, apresentar o livrinho. Aqui está ele. Não, esse aqui é do Assaf Neto. Aqui. Esse é o do Ricardo Goulart Serra. Ele é engenheiro de produção da Poli USP, né? E tem MBA em finanças, doutor em administração com ênfase em finanças, também pela FEA USP, e é professor da FECAP e do INSPER, né? Vocês já devem ter ouvido falar no INSPER, né? Eu acho que tem um colega que está fazendo, que eu vi que ele posta sempre da formação dele, né? Está fazendo especialização no INSPER. Quem tiver aí a chance de desembolsar 2.500 por mês na mensalidade do curso, né? 1 ano e meio de MBA pelo Instituto INSPER. E aí esse cara é um dos professores lá, né? É o Ricardo Goulart Serra. E esse livrinho é interessante porque ele traz exemplos com Excel. Tá em sala quem faz o curso lá? Eu vi que está no grupo de formação.
Sabe, Leonardo? O Lucas? Não me lembro o nome. Eu não sei quem é que tá fazendo. Não me lembro o nome dele. Beleza. Então coloquei os rostinhos aí para vocês terem uma ideia, se procurarem no YouTube, nas redes sociais, vocês vão ver que tem muito material deles. Né? Então, a nossa introdução, uma reprodução do Awashi Damodara, as lições dele. Daqui para frente eu apresento a lâmina em inglês e a minha tradução livre em português, tá? Então, aqui em inglês, para quem quiser ler, melhorar, e depois em português, ó, apresentação lógica, tá? Apresentação da lógica para fazer a avaliação, bem como questões de viés, complexidade e incerteza que a atormentam. Já no primeiro capítulo, então, de introdução do livrinho do Awashi Damodara, Investment Valuation, ele apresenta essa mensagem aqui, né? 100,000 lemons cannot be rolled. Que é do grafite. E aí termina com a segunda parte, né? Vamos para o português. Uma centena de camundongos não pode estar errada. Uma centena. Então, mostrando uma curva ali, né? Com um monte de camundongos se atirando. O efeito manada, muito bem. É isso aí. Foi para o lado errado. Pensávamos que estávamos no topo da oitava entrada quando estávamos na parte inferior da nona, de acordo com Stanley Druckenmiller, tá? Então, só para ter uma ideia, conhecer um pouquinho esses caras, né? Quem são? Aqui o Stanley Druckenmiller. Ele é bastante famoso na área financeira, talvez, e é por isso que eu estou citando, tá? Ele é bastante famoso, e aí talvez para você seja a primeira vez que estão ouvindo o nome dele, que é uma das lendas do mercado financeiro. Por quê? Ele é reconhecido por ter sido, por mais de 12 anos, o principal gestor do Quantum Fund, do George Soros, que é um grande investidor, né, do mercado de ações. Trabalhou com, por exemplo, na equipe dele, o Armínio Fraga, que também era da equipe de análise de investimento do George Soros. O Armínio Fraga, você já deve ter ouvido falar, foi o primeiro ministro da Economia do Brasil. Né? E antes de ser primeiro-ministro, ele era um dos da equipe do Stanley. E esse cara aí, ele guarda um track record invejável na condução de hedge de fundos, porque ele conseguiu nada menos do que 30% ao ano, tá, de rentabilidade durante 30 anos seguidos. Só isso, tá, de rentabilidade. Então é muita coisa o que ele conseguiu fazer. Durante esse período, ele nunca entregou um ano de retorno negativo e conseguiu então realizar façanhas como o lucro de em uma única transação de $1 bilhão, em uma única transação em libras esterlinas em 1992, tá? Então, é tido como o maior retorno da história obtido em operações de moedas fiduciárias. Portanto, mostrando que aquela frase ali, colocando, né, de que o efeito manada ele pode acontecer e o mercado inteiro estar errado, como a bolha do mercado imobiliário americano, que era o mercado inteiro errado. E aí dá chance para nós fazer arbitragem, como esse cidadão aí, o Stanley, e por isso que a gente está estudando, tá? Apresentando um exemplo de um cara prático, ou seja, de um profissional do mercado, atuante do mercado, e a base da teoria. Por que se estuda a teoria, né? Ele também é graduado, é formado, né? Agora não me lembro qual era a escola, qual era a cidade, depois eu posso olhar e trazer para vocês. Mas eles se pautam no estudo da análise de investimentos, tanto que está no livro do Awashi Damodara. Né?
E que bom que o mercado, ele às vezes, ele está errado. Obrigado, Universidade de Michigan, isso mesmo. Que bom que o mercado, às vezes, ele está errado, né? Porque se ele não erra, a gente não tem chance de ganhar dinheiro. Né? Se o mercado fosse eficiente, a teoria de fama, né? O preço que está estampado ali no home broker seria o preço justo. Tá? Mas, por sorte nossa, que estamos no mercado financeiro, ele não é eficiente. E muitas vezes vai acontecer de estar subavaliado ou sobre ou subavaliado, né? Permitindo que a gente faça arbitragem, né? Comprando a um preço que a literatura, que os livros provam que é o preço justo, tá? Que é o valor intrínseco daquele ativo, e o mercado está pagando outro valor. Tá? Então, algumas dos equívocos sobre a avaliação, que ele chama de mitos. Uma primeira avaliação é a busca objetiva por um valor verdadeiro. Qual é a verdade para esse mito? Todas as avaliações, elas são tendenciosas. Então, a única questão são quanto, né? Quanto, tem a minha caneta aqui em cima. Quanto e em que direção é a tendência? A grande verdade é que a direção e a magnitude do viés, em uma avaliação, é diretamente proporcional a quem lhe paga para que você, né, faça a avaliação. Então, se eu estou representando gregos, eu vou defender os gregos. Se eu estou representando troianos, eu vou puxar o assado para os troianos. Isso é um grande problema, então, de eu seguir o mercado, as avaliações de analistas de investimento, né? A gente sempre tem que olhar em que folha de pagamento ele está, tá? Porque ela vai ser tendenciosa. E por que vai ser tendenciosa? Por que ele não pode ser, muitas vezes, autêntico na sua análise? Porque ele pode simplesmente não ser chamado para fazer outra análise, né? Receber uma ligação, um dos fundos aqui, que movimenta bilhões, não gostou da sua avaliação. Aí, pronto, simplesmente ele deixa de estar num ranking. Se procurarem na internet, pode ser o tubarão, né? E a gente é a sardinha. É o que mais acontece, né? O que mais acontece. Principalmente quem é muito operante ativamente, né? Opera no mercado, praticamente de cada 10 pessoas, 10 perdem dinheiro, né? Por conta de que a maioria dos analistas, as pessoas, eles também têm metas, eles precisam fazer a roda girar. Né? Então, isso é ruim de falar, mas é verdade. Tá? É bem assim, é o mercado financeiro. E então a gente tem que estar ciente, né? E por isso a importância de nós aprendermos a fazer uma avaliação com a nossa visão. Uma boa avaliação fornece uma estimativa precisa do valor. Também não, né? A verdade é que não há avaliações precisas. Né? O retorno da avaliação, ela vai ser maior quando for menos precisa ainda a avaliação. Okay? Então, é o que acontece. Outro mito é quanto mais quantitativo o modelo, melhor a avaliação. Também não. Tá? A compreensão de um modelo de avaliação é inversamente proporcional à quantidade de entradas do modelo, que é o que a economia chama de parcimônia, né? Então, os modelos mais simples são os modelos que acabam ficando famosos, que são utilizados. Então, se eu utilizo tentar modelar todas as variáveis econômicas, fica muito complicado até de entender e chegar a um resultado. Então, essa aqui é a verdade, que as avaliações, né, mais simples se saem muito melhor do que os mais complexos. E essa é uma falha dos problemas do
do fluxo de caixa, tá? O fluxo de caixa descontado, ele é bem complexo, ele tem várias entradas, e aí muitas vezes um múltiplo de mercado vai ser mais eficiente, né? Uma relação preço sobre lucro, tá? Muitas vezes vai ser mais eficiente uma relação entre valor de mercado e valor de livro, né? Valor contábil, vai ser uma relação, o famoso mark to book, vai ser uma relação rápida e muitas vezes mais valiosa para a tomada de decisão. Mas vamos falar bem da análise do fluxo de caixa, né? Que é tido como sendo a principal ferramenta de análise de investimento. Então, quando eu vou vender uma ideia, eu preciso ter argumentos para vender a ideia no mercado financeiro. E a análise do valuation pelo fluxo de caixa me permite isso, tá? De uma forma bastante consistente, né? Gerar argumentos convincentes com relação ao valor de um ativo. Então, abordagens para avaliação, né? Existem diferentes abordagens, o que a gente vai trabalhar no curso inteiro, com exceção da aula de hoje, que eu só apresento as demais, né? A gente vai trabalhar o curso inteiro com essa letra A, que é a avaliação intrínseca, né? Considerando exatamente a perspectiva, de valor futuro da empresa, né? Então, a análise intrínseca relaciona o valor de um ativo e suas características intrínsecas, sua capacidade de gerar fluxo de caixa, e também o risco nos fluxos de caixa. E a sua forma mais comum, né, o valor intrínseco, é calculado pelo fluxo de caixa descontado com o valor de um ativo sendo o valor presente dos fluxos de caixa futuro. Todos aqui em sala já fizeram matemática financeira? Alguém não fez matemática financeira ou engenharia econômica no seu curso? Todos fizeram? Sim? Não? Se puderem se manifestar. Quer dizer, engenharia econômica eu nunca vi, mas economia financeira, sim. Economia financeira. Tu Quer faz dizer, isso? economia. Economia. Fiz Quer dizer, economia financeira. quer dizer, matemática financeira, na verdade. Matemática financeira. O Matheus, qual é o teu curso, Matheus? Opa, eu sou Ciências Contábeis. Ciência contábeis. Ciências contábeis é matemática financeira, né? Não é engenharia econômica. A engenharia de produção é que é engenharia econômica, né? Então, todos. O Lucas fez em qual, Lucas? Economia também, então matemática financeira. Então, todos viram, né? A ideia do VPL. O que é esse tal VPL? Valor, né, presente, líquido. Qual a diferença? Aqui eu estou falando em VPL, né? É o líquido, aí eu estou considerando o meu investimento inicial. Mas se eu falar só em valor presente, eu estou desconsiderando o meu investimento inicial. E é esse cara aqui, tá? Desconsiderando o investimento inicial, que a gente entende como sendo o valor da empresa, pelo valor intrínseco. Então a gente vai fazer um cálculo, montar um fluxo de caixa para chegar a esse valor presente. Eu vou olhar para frente, né? O ideal seria olhar o futuro, se for infinito da empresa, quanto ela vai ter de fluxos de caixa
tá? E aí eu tenho que fazer várias suposições, né, de fluxo de caixa futuro para trazer para um valor presente, certo? E esse valor presente é o meu fluxo futuro, é o quanto vale a empresa, que é chamado de valor intrínseco, tá? Que é o que deveria refletir o preço no home broker, quando a gente negocia se o mercado é eficiente. Então, eu estou avaliando o futuro, eu não estou olhando o passado. Mas e se tem um valor ali de ativo, né, da empresa? Aí, em vez de eu descontar do meu fluxo futuro, eu também posso somar. Pensar que ela já tem um ativo ali, a gente soma também, né, para chegar a um valor líquido, considerando a liquidação da empresa. Se eu fosse liquidar, se eu quisesse fechar o martelo, né, comprar a empresa, uma liquidação, numa fusão, tá? Uma aquisição, então eu posso considerar também o valor do ativo. A segunda forma, a letra B, é essencialmente o que vocês aprendem na disciplina anterior, que é a avaliação relativa, tá? Em que vocês aprendem índices de liquidez, índice de endividamento, índice de atividade, né? Índice de lucratividade, de rentabilidade, e também enxergam múltiplos de mercado, que seria uma forma bastante usada pelo mercado para avaliar um bem, tá? Então, eu estimo o valor de um ativo observando a precificação de ativos comparáveis. Eu preciso de comparáveis para essa avaliação relativa. Na avaliação intrínseca, a gente vai ver depois, mais para frente, que para montar o fluxo de caixa futuro, principalmente na determinação do beta, da análise de risco, a gente acaba também usando comparáveis, tá? Porém, as equações, a forma de cálculo é bem mais elaborada do que simplesmente uma razão de um múltiplo. E a outra forma, a letra C, a variação de sinistros contingentes, que é um modelo também utilizado, chamado de precificação por opções, né? Que a gente utiliza no mercado de opções, opções reais. E aí pode-se adotar as mesmas equações que se utiliza para derivativos, como o mercado de opções, as equações de Black-Scholes, com a determinação das letras gregas, né? Eu também poderia utilizar para fazer isso. Na aula de hoje eu simplesmente vou falar, dar uma ideia do que é precificação de opções. Nós precisaríamos de outro curso, trabalhando pelo menos 12 horas, como esse nosso aqui, para entender minimamente como é que se faz uma precificação, né, por opções, também chamada de sinistros contingentes, seria uma tradução literal da definição do Awash Damodara. Então, para o Awash Damodara, essas três formas seriam as principais formas de eu avaliar um investimento, tá? Então, tem o Samonês, aqui embaixo está a literatura de referência, o livrinho do Samonês, que é aquele outro autor que eu falei para vocês que já faleceu, né? Esse outro livro aqui. Ele, em vez de 3 classificações do Awash Damodara, ele traz 5, tá? Que é o fluxo de caixa livre descontado, tem o modelo de lucro econômico, o valor adicionado, também chamado EVA, muito difundido também. O modelo de avaliação por múltiplos, que daí é o mesmo que a gente acabou de ver, visto na análise fundamentalista. O modelo de fluxo de dividendos descontado, isso aqui a gente também vai ver, tá? Porque é um fluxo descontado, a gente também vai ver nas nossas aulas. A última aula, o penúltimo, trata de fluxo de dividendos. E o modelo de opções reais, né? Então, ele abriu em 2 o fluxo de caixa, dizendo que tem fluxo de dividendos também, tá? E apresenta
também a questão do EVA. Já o livrinho pelo tamanho comparado aos demais, é um livro muito bom. Este aqui do Serra e do Wickert, Serra lá do professor do INSPER, né? E do Wickert, que era fundador da Pama Investimentos. Ele também é formado lá em administração pela FGV, se eu não me engano. Eles trazem essa classificação aqui mais detalhada, de formas de avaliação. Eu também posso avaliar uma empresa simplesmente olhando o valor contábil, né? Quanto ela tem no livro, né? E eu posso ajustar esse valor com o valor de mercado. E hoje tem a nova, seguindo o IFRS, né? Que seriam as novas normas de contabilidade, tentando internacionalizar e padronizar as informações contábeis. Então, mudou um pouco. Tem a questão do will, tem o valor, eu posso majorar ou avaliar os ativos pelo valor de mercado, né? Então, isso já seria um valor contábil ajustado e traz um valor mais próximo da noção financeira de empresa, né? Eu posso usar a avaliação relativa, que é por múltiplos de mercado, por múltiplos de transações, né? Então, qual a diferença aqui? Múltiplos de transações como giro de ativo, giro de estoque, né? Então, eu estaria olhando a questão de liquidez da empresa. São múltiplos de transação, não só somente de mercado. Eu poderia avaliar uma organização. A famosa fórmula do Ponte, tá? São múltiplos de transação, não analisa mercado. Ela vai analisar o giro, né, a questão de multiplicador da alavancagem, né, financeira, considerando a relação de dívida com os ativos da empresa, vai pegar o retorno da empresa e vai pegar o lucro e vai misturar isso tudo, chegando a um valor para a empresa, né? A terceira forma, o fluxo de caixa descontado, que eles trazem, o fluxo de caixa descontado para o acionista, de dividendos descontado, o fluxo de caixa para investidores, que é o número 3, o fluxo de lucro residual, que é o EVA, pode ser, tá? E tem outros variantes, e tem o valor presente ajustado, também outra técnica que pode ser utilizada para o cálculo. No finalzinho do nosso curso, eu vou pelo menos mostrar a equação, né, do que é esse valor presente ajustado. E o EVA, a gente já, na próxima aula, a gente já vai calcular ele, porque é relativamente simples de entender, tá, em relação ao fluxo de caixa descontado. Mas existem outras, como o valor de mercado. Eu simplesmente olha como é diferente, em vez de olhar o valor contábil, o livro, eu olho o valor de mercado, quanto que as pessoas estão negociando, e assumo como sendo aquele ali o valor do bem, né, que eu quero investir. E opções reais. Então, o livro do Serra e do Wickert traz uma classificação das formas de avaliação bem mais detalhada do que o próprio Damodaran, que é o grande guru da análise de investimentos a nível global, né? Bom, então, falando um pouquinho mais sobre essas abordagens de avaliação, né? O uso de modelos nas decisões de investimento, ou nas decisões sobre quais ativos estão subavaliados e quais estão superavaliados, sempre vão seguir essas premissas aqui, ó, que é uma percepção de que o mercado são ineficientes, que eu acabei de comentar há uns 15 minutos atrás, e que eles cometem erros. Graças a Deus cometem erros, senão não teria trabalho para nós. Tá?
analistas de investimento que bastaria olhar o preço estampado lá no home broker e aquele ali é o quanto vale o ativo. A gente não conseguiria fazer arbitragem, que é a nossa ideia aqui, né? A nossa ideia é fazer arbitragem, nós ir comprar um ativo entendendo que ele está sendo subavaliado, né? Ou na condição vendida, eu vender um ativo entendendo que ele está super avaliado pelo mercado. E aí espero ele se corrigir, né? Ele voltar para o valor que a literatura, que os estudiosos entendem como ser certo, que é o que a gente vai aprender, né? Então, se ele fosse eficiente, nós não teríamos mercado. Uma suposição sobre como e quando essas ineficiências serão corrigidas é outra suposição, né, que a gente vai fazer. E a diferença é que nós usando essa técnica de análise de investimentos é uma técnica de investimento normalmente de médio a longo prazo, né? No curto prazo já seria o especulador, o scalper, e aí outras técnicas seriam mais apropriadas. Eu fazer um fluxo de caixa, eu posso levar 3 meses para fazer, e aí como é que eu vou operar day trade? Tem, né? Então, aí uma análise técnica, grafista, né? Nem técnica preciso fazer, só a grafista já vai me ser mais útil se eu for operar com dados de alta frequência, né? Operar momento, né? Tem muita gente que opera momento, mas sabia que eu também posso operar momento no longo prazo. Exemplo, famoso ex-primeiro-ministro, né, da economia, como é que é o nome dele? Esqueci, deixa eu ver se eu acho, para falar bobagem. É o Paulo Guedes? Paulo Guedes, exatamente, né, Paulo Guedes. Ele usava análise macroeconômica, então eu operava momento, né, para identificar tendências do mercado e não do valor do ativo em si, né, quanto tem que ser o valor do ativo, mas a tendência do mercado, como questão de taxa de juros. Então, em um mercado eficiente, o preço de mercado é a melhor estimativa. E a finalidade de qualquer modelo, então, de avaliação é a identificação do valor justo. Tá? Eu justificar o valor. A avaliação do fluxo de caixa descontado, então, o que é? Na avaliação do fluxo, o valor de um ativo é o valor presente dos fluxos de caixa esperados desse ativo. Que é o que a gente viu antes, né? O valor presente. Né? Ou na calculadora financeira, o PV. Né? Eu calcular o PV, eu tenho o valor intrínseco, é isso aqui que tem que ser o valor da minha empresa. Base filosófica. Todo ativo possui um valor intrínseco, um PV. Tá? Que é o futuro dele trazido ao valor presente. Não vou olhar o que já foi feito. Então, se ele teve lucro no passado, eu não estou mensurando isso. Né? Se ele teve alta rentabilidade no passado, eu não estou olhando para o passado. Isso é a contabilidade que faz. Na finanças, nós estamos trazendo o presente value. Que pode ser estimado com base em suas características em termos de fluxo de caixa, em termos de crescimento e também em termos de risco. Informações que a gente precisa para calcular o fluxo de caixa. Estimar a vida útil do bem, né? Se ele vai durar o quê? 2 anos, 5 anos, 50 anos, né? Uma empresa, normalmente a gente estima como se ela fosse uma Highlander, ela fosse imortal, tá? Não morre nunca. Então, é uma pressuposição que é muito contestável, né? Existem outras formas de fazer cálculo? Tem, existem outras formas, a gente vai ser apresentado, tá? Mas o mais comum, que é vendido em competições, né, é considerando a empresa uma vida infinita. Estimar o fluxo de caixa durante a vida do ativo,
Então, quanto é que ele vai ter de fluxo de caixa? E como é que eu estimo um fluxo de caixa infinito, né? A gente aprende lá em matemática financeira perpetuidade, que é simplesmente dividir, né, o valor do meu fluxo de caixa sobre a minha taxa. Isso aqui é chamado de perpetuidade, tá? Para uma vida infinita, durante toda a vida. Então, uma primeira forma de eu determinar o valor, e isso aqui é uma parcimônia, portanto é muito usado, tá? Se eu quero saber o valor de uma empresa, eu olho o fluxo de caixa dela. Posso estimar só um ano. Só um ano. Aqui, ano 1. E eu quero trazer para ano 0. Quanto é que ela vale? Quanto é que é esse meu PV? Se ela for perpétua, simplesmente eu fazer essa razão. Tá? Isso é um múltiplo. Se vocês olharem, é um múltiplo. Tá? Porque vai representar uma relação de quantas vezes o meu PV vai ser reproduzido. Tá? Se eu fizer um cálculo invertido de PV sobre o fluxo de caixa, eu tenho um múltiplo, X vezes. Quantas vezes o meu PV vai ser reproduzido pelo fluxo de caixa, que é a medida de riqueza que a gente faz, né? Vocês que já devem ter feito cursinhos rápidos, eu quero saber a riqueza de uma pessoa. Basta dividir o que ela tem de dinheiro pelo consumo diário dela, quantas luas, quantos dias ela vai conseguir viver. É uma medida de riqueza. Então, quantas vezes vai se repetir isso? Eu tenho um múltiplo. Tá? Então, eu pego simplesmente o fluxo de caixa do primeiro ano, estimo um ano só, dividido por R, eu já tenho uma boa estimativa do valor da empresa. Por baixo, ela pode ser um pouquinho maior, e a tendência é um pouquinho maior, porque a gente costuma projetar 5 anos, além desse um ano, né? E depois que considera a perpetuidade, depois desses 5. E aí, então, se eu estou considerando 5 mais a perpetuidade, vai ser um valor maior do que esse múltiplo que está sendo colocado. Mas se eu estou numa negociação, eu estou conversando com alguém, tem que tomar uma decisão rápida, façam esse cálculo. Você já tem uma boa estimativa do quanto vale aquele negócio. Tá? E estimar a taxa de desconto, né? Eu preciso saber o R. Qual é a taxa de desconto? Como é que é a taxa que eu vou utilizar, né? E, bom, se eu não tiver um R, né? Utiliza a sua taxa mínima atrativa, que a gente aprende em matemática financeira, né? Ou engenharia econômica. Qual é a sua TMA? Tá? E está incorporado daí o custo de oportunidade. E o custo de oportunidade é o que os investidores avaliam. Eu não vou usar só meu dinheiro, vou usar dinheiro de terceiro. Então, é bom sempre acompanhar quanto é que está o CDI, né? Ou a própria taxa Selic, que é a taxa básica referencial do mercado, que norteia todo o mercado, para ter uma estimativa desse R. Do contrário, a gente tem que calcular tudo que a gente vai aprender em 12 aulas, né, que é o chamado WACC, né, Weighted Average Cost Capital, né, ou custo médio ponderado de capital, em português. O que mais? Nessa avaliação do fluxo de caixa, a ineficiência do mercado, né? A gente supõe que o mercado comete erro ao precificar ativos ao longo do tempo, tá? E que se corrigem também ao longo do tempo, à medida que novas informações sobre os ativos. Então, nós também, o investidor de longo prazo, ele também está especulando, né? Só que no longo prazo ele já não recebe esse apelido. Ele é um arbitrador, ele está comprando a um preço pensando que vai subir no futuro, e aí a gente chama de investidor, é o nome dado para
atuante no mercado de longo prazo. E mais. Avaliação relativa, então, né? Só para contextualizar com a nossa técnica que a gente vai trabalhar, que é o valor intrínseco, é um valor de qualquer ativo que pode ser estimado observando o mercado precificado, né? Por semelhantes ou por comparáveis. Tem como base filosófica, então, de que é impossível determinar um valor verdadeiro, né, um valor intrínseco de uma empresa. Não existe isso, é impossível estimar. E aí o valor de um ativo é o que o mercado está disposto a pagar. Ponto. Tá? Para fazer essa avaliação relativa, a gente então usa um ativo idêntico ou um grupo de ativos comparáveis, né? O que é difícil achar um idêntico, um irmão gêmeo siamês. Né? Não tem no mercado. A gente pode procurar, não vai achar uma empresa exatamente igual, mesmo número de funcionários, mesma venda, mesmo lucro, mesma estrutura, não tem. E aí muitas vezes a gente tem, muitas vezes não, sempre tem que fazer ajustes nesses comparáveis. Uma medida padronizada de valor no patrimônio líquido, então é obtido pela divisão do preço por uma variável, então, comum, como a questão do lucro, ou o valor contábil, né, que é muito utilizado. Eu pegar o preço sobre o lucro, né? Preço sobre lucro, ou no inglês o price sobre earning, né? E sobre E, é muito utilizado, o valor contábil aqui também está sendo colocado, né? Usar o famoso market to book, market, valor de mercado to book, né? Que é o valor contábil da minha empresa, né? Também o inverso é bastante utilizado, book to market, tá? Só tem que entender que a leitura é o inverso. E se os ativos não forem perfeitamente comparáveis, né? A gente tem que utilizar variáveis de controle para controlar essas diferenças entre os comparáveis. Do tipo tamanho, porte, isso influencia muito. Uma empresa grande comparando com uma pequena, né? E querer usar múltiplos. O estágio de vida dela também, a mesma coisa, vai alterar uma tendência, né? Que nem nós. Vocês são mais jovens que eu, estão crescendo, têm uma aparência, né? São mais bonitos, são mais fortes. Eu já sou velho, né? Então tem empresa que é velha, tem empresa que é nova, e a tendência é crescer mais quando nova. Quando é velha, cresce pouco. E aí como é que eu vou comparar um velho com um novo utilizando o mesmo múltiplo? Eu tenho que ajustar. Ineficiência de mercado. Ó. Erros de preços cometidos em ativos semelhantes ou comparáveis são mais fáceis de detectar, mais fáceis de explorar e também de serem corrigidos mais rapidamente. E essa é uma grande vantagem da avaliação por múltiplo. E por fim, para terminar a aula, né, a avaliação por opções ou reivindicação contingente, né? O que vem a ser isso? Uma avaliação de sinistro contingente. Tá? Um contingente eu estar preparado, é como fazer um seguro, né? Para caso aconteça um sinistro, eu estar preparado. Como tem várias formas de fazer isso no mercado, né? Fazer um hedge, uma proteção, como operar opções, né? Sempre no sentido contrário, e caso, exemplo, caia o preço das ações, eu estou protegido com uma opção, né, de venda, no preço X. Tá? Então, eu posso avaliar os bens com base nessas opções. E tem como base filosófica, né, que todo ativo é do tipo opção. Todo ativo é do tipo opção. Tem o trade-off de risco, tá? Tem um risco de baixa limitado e um risco de alta ilimitado. Assim, o risco se torna
um aliado. Tá? Então, eu posso avaliar os ativos considerando eles opções. Informações necessárias para fazer essa avaliação de sinistro contingente. Definir um ativo subjacente sobre o qual você tem a opção de compra, a opção de venda. Eu tenho que ter um ativo referencial, se é uma ação, se é um carro, se é um imóvel, se é uma vida, né? Eu posso fazer um seguro de vida. Um valor convencional para seu ativo, usando a variação de fluxo de caixa descontado. Então, eu preciso também do fluxo de caixa descontado para avaliar o meu ativo, quanto é que vale o carro, quanto é que vale, né, a empresa, tá? E a contingência que acionará o fluxo de caixa. Qual é o risco? Qual é a probabilidade de ocorrência, né, daquele fato, para que eu mensure a opção. E eu também vou presumir que o mercado é ineficiente. Investidores ignoram a opcionalidade em ativos semelhantes à opção. Irão precificá-los daí mal por conta disso. Alguns exemplos de opções, tá? O que vem a ser? Uma opção real, em vez de uma opção financeira, né? O patrimônio da empresa profundamente problemático. Uma empresa com lucros negativos, alta alavancagem, tá? Pode ser visto como uma opção de liquidação, que é detida pelos acionistas pela empresa. Né? Então, eu como acionista, eu tenho a opção de liquidar, de vender a empresa se ela só está dando prejuízo. Tá? E é uma opção de compra sobre os ativos da empresa também. Tá? Pode ser visto do outro lado como uma opção de compra, dependendo da forma como a gente negocia, né? Ou de que lado do mercado a gente está. Não entendi, professor, se eu sou um investidor institucional que aplica somente quando a empresa está com dificuldades financeiras. Então, quando ela está com dificuldades financeiras, eu compro. Mas por que eu vou fazer isso? Porque eu vou pagar barato. Né? E aí eu conserto ela, ou desmancho ela, vendo os ativos num valor maior, como faz um desmanche de automóveis. As reservas de propriedade de empresas de recursos naturais, comprar sucata e restaurar. Exatamente. Eu posso fazer isso também. Tem investidores. Investidores institucionais normalmente fazem isso, né? Que a gente chama pegando empresas grandes, já consolidadas, mas que estão no estágio de dificuldade, né? E aí eles compram e colocam todo o seu know-how ali dentro, depois vendem de novo para o mercado. Né? Nos Estados Unidos isso é muito comum de ocorrer a saída das empresas do mercado de ações, mercado aberto, se tornar fechado, aí depois voltam de novo no mercado de ações, né? Sempre identificando essas opções de liquidação. Às vezes até mesmo a própria empresa pode fazer recompra de ações. Né? Ela em vez de pagar dividendos, recomprar ações. A patente de propriedade de uma empresa, ou a licença, é uma forma da gente avaliar opções. Então, eu tenho a opção de reter lucro, a opção de pagar dividendo. Isso até qual é o fôlego da empresa? Eu vou fazer o meu fluxo de caixa. Qual é o fôlego da empresa? Ela vai ser lucrativa durante 10 anos, 50 anos? Se eu olhar as patentes, aí eu olho a patente dela, vai vencer o ano que vem. Então, uma tendência de cair o lucro da empresa. Também os direitos possuídos por uma empresa para expandir os investimentos em novos mercados. Então, não é uma patente,
mas a questão de direito de exclusividade de exploração de um mercado também, né? E existência de investimentos com VPL positivo, optando a empresa por não distribuir dividendos. Então, tem empresas que tradicionalmente não distribuem dividendos, né? Elas optam, é uma opção, em segurar todo o lucro para reinvestir no próprio negócio. E o papel do administrador financeiro, do gestor financeiro, né, o CFO, também do CEO, é sempre o quê? Buscar a maximização da riqueza dos donos. Portanto, quando uma Apple, uma Google, ela anuncia lucro, o lucro crescente, e aí anuncia o lucro crescente e não anuncia dividendo nenhum. O que ela está dizendo para o mercado? Pô, eu tive lucro, teve lucro e não vai mandar dinheiro para nenhum para os acionistas. Ela está sinalizando, está ligando um farol, dizendo, ó, eu tenho projetos de investimento, VPLs, tá ali, VPL, né? Que vão deixar vocês mais ricos, né? Do que eu pagar dividendos. Já aquelas empresas que tradicionalmente pagam dividendos, é por quê? Porque elas não têm mais VPLs ou investimentos internos e vão ser mais atraentes do que simplesmente distribuir, né? Então, quando as empresas já estão operando no mercado onde já está saturado, não tem mais inovação, né? Há uma tendência de pesados pagamentos de dividendos, né? Em suma, embora existam centenas de modelos e métricas de avaliação, a avaliação intrínseca, o valor relativo e por sinistro contingente, as três abordagens possuem diferentes estimativas de valor, e para realmente compreender a avaliação, a gente deve ser capaz de entender, né, as três. Tá? Não adianta saber só uma, o ideal, quem for um profissional do mercado, é conhecer todas, para saber se virar, né? No mercado é que nem luta livre, né? Vale qualquer estilo. E aí, dependendo do adversário, tu vai usar uma ou outra, né? Dependendo do mercado que você vai estar avaliando, às vezes não tem condições não tem informação suficiente para usar uma técnica. Aí você tem que saber usar outra. Tá? Aqui a nossa literatura básica, a Safineto, então da Mudaram, tem também do Ramada colocado aqui, eu não apresentei. Ramada é um best-seller, 1969, que é a base de todo o valuation, como a gente vai aprender, que é o chamado valuation bottom-up, né, de baixo para cima, e que tem beta alavancado, beta desalavancado, ele é o pai da criança. Tá? O Samonês e o Serra, como foi apresentado. Feito. Me perdi no horário, passei um pouquinho, mas na verdade não passei porque a gente começou um pouquinho atrasado. Né? Perguntas, dúvidas, pessoal?